Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo. Vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é? Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Hoje, a flecha da vitória do Senhor. Como não perder a janela da oportunidade. Um tema bastante aguardado pelos irmãos. Nós vamos tomar por base 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19. 6 versículos, porém com muitos ensinamentos. Vai ser uma live com bastante profundidade. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos para a leitura. Eu vou ler os 6 versículos e a gente parte para a explicação. Então nós estamos em 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 14 ao 19. Nessa época, irmãos, Jeoás era rei de Israel em Samaria. Então Jeoás era o rei do reino do norte. Já estava dividido, certo? Porque o reino ele era unificado durante o reinado de Saul, durante o reinado de Isbosete, que durou poucos anos, depois durante o reinado de Davi, que durou 40 anos, e também o reino era unificado durante o reinado de Salomão, que se não me engano também durou 40 anos. E depois, diante da desobediência, foi dividido. 10 tribos ficaram no norte e Judá e Benjamim ficaram no sul. Então nessa época, Jeoás, que vai aparecer aqui na passagem com o profeta Eliseu, ele era rei de Israel, no reino do norte, em Samaria, e ele morreu em 782 a.C. Não muito tempo depois, essas 10 tribos foram levadas cativos para a Síria, e nunca mais retornaram. Até hoje elas estão espalhadas pelo mundo, tá? E Jeoás, ele foi o 12º rei de Israel e reinou durante 16 anos. No sul estava reinando o rei Joás. É um nome parecido, mas não é o mesmo. Então, Joás estava reinando em Judá, reino do sul, e Jeoás, que é o personagem que vai aparecer nesta narrativa, no norte. Feita esta pequena introdução, a gente agora já está situado no tempo e na história. Vamos à leitura da passagem. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Eliseu, irmãos, todos devem saber que ele foi sucessor do profeta Elias. Ele teve um ministério maravilhoso. Ele realizou muitos milagres. Ele foi irrepreensível em seu ministério. E aqui ele já estava no final da vida, no leito de morte. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec.
Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Até aqui a passagem. Nós apenas lendo a passagem deste modo, a gente não percebe toda a riqueza que ela contém. Então passemos à explicação. Logo no verso 14, que é o primeiro verso em estudo, nós vemos que o rei de Israel foi visitar o profeta Elias em seu leito de morte e ele chorou gritando uma frase que nos chama a atenção: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Esse rei, pessoal, ele era um rei ímpio na realidade. Ele foi um rei que ele não andou de acordo com as leis de Deus. Ele fez coisas que não eram retas aos olhos do Senhor. Isso nós vemos nos versos 10 e 11, tá? Quando está sendo falado aqui sobre o rei Jeoás, está sendo dito o seguinte: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Então nós já temos a informação aqui que ele era um rei ímpio. Mas, pela descrição, nós vemos que embora ele fosse um rei ímpio, ele reconhecia que Eliseu era de fato um homem de Deus. Ele reconhecia que o Senhor estava com Eliseu. Eliseu repreendia os pecados dele. Eliseu não estava de acordo com a conduta deste rei. Mas este rei foi visitá-lo e inclusive fez uma homenagem para ele. Porque esta frase que o rei fala para Eliseu mostrou um certo respeito, que foi justamente a frase que Eliseu falou para Elias quando viu Elias sendo arrebatado por aquela carruagem de fogo. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que Eliseu ele foi ungido profeta por Elias. Isso está no final, se eu não me engano, de 1 Reis. Então, Eliseu ele foi o primeiro profeta ungido por Elias, o primogênito dentre todos aqueles. Se eu não me engano, eram 50 profetas. E ele fez aquele pedido ousado. Vocês lembram, né? Que ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Então, eu vou só ler essa passagem para vocês de quando estava ocorrendo essa transição. A transição do ministério de Eliseu para o ministério de Elias, para a gente entender essa homenagem que o rei de Israel fez para Eliseu no leito de morte. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. A gente vê no relato que Eliseu não largava Elias. Todo lugar que Elias ia, ele ia atrás. Ele, não, eu vou contigo, eu vou com você. E ele estava um pouco aflito, né? Porque ele ficaria sozinho. A gente vê no verso 6, por exemplo, Elias disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então a gente vê eles indo juntos para todos os lugares. E de repente acontece aquela separação. Eles são separados. Deus ele arrebata Elias e leva para um outro local. Mas antes, Eliseu faz aquele pedido bastante ousado. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Então aqui existiu uma janela de oportunidade para Eliseu.
que era apenas um assistente, um auxiliar de Elias, um discípulo. Nessa época, Eliseu ele não estava preenchido do Espírito de Deus. Ele não estava preenchido da unção de Deus. Ele era apenas um discípulo, um assistente de Elias. E surgiu essa oportunidade, certamente da parte de Deus. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti, antes que eu vá embora. E olha o pedido de Eliseu, irmãos. A gente tem que se basear nisso. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará. Nós temos que lembrar, irmãos, que Eliseu ele foi o maior profeta de Israel. Naquele tempo ele era o maior profeta, o profeta com a maior unção de Deus, com os maiores feitos, os maiores milagres. Eliseu foi o primeiro profeta a realizar uma ressurreição na Bíblia. Ele reviveu o filho da viúva de Sarepta. E de repente a gente vê Eliseu pedindo a porção dobrada do espírito dele. Então nós estamos vendo um pedido extremamente ousado. Mas foi um pedido que agradou a Deus. Porque era um pedido para que fosse usado na obra de Deus. Então quando a gente faz uma oração de acordo com o que está na palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ainda que seja algo ousado, provavelmente vai ser atendido. É claro que a gente tem que estar em obediência, a gente tem que estar em santidade, em vida de oração, e Eliseu estava. Então, ele pediu algo que até Elias ficou espantado. Poxa, Elias era o maior profeta de Israel. Tinha derrotado lá os profetas de Baal, de Azerá, 450 profetas de Baal, ele tinha derrotado, 400 profetas de Azerá, tinha feito fez aquela oração para não chover durante 3 anos e meio e não choveu. Então Elias ele tinha realizado feitos maravilhosos. E de repente Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele. E Elias falou: olha, coisa difícil pediste, mas se você me ver sendo tomado, é sinal que o seu pedido foi atendido pelo Eterno. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aqui é claro que eles estão falando do primeiro céu, tá? Do nosso céu. Porque depois a gente vê em 2 Crônicas que Elias está vivo, manda uma carta para um rei 14 anos depois. Então, mas ele, assim, o arrebatamento é de um local para o outro. E olha que interessante, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. Então, o rei Joás, ele fez a mesma declaração para Eliseu, demonstrando um respeito para com Eliseu, demonstrando que conhecia a história de Eliseu. Porque a mesma frase que Eliseu utilizou para homenagear Elias, o rei Joás utilizou para homenagear Eliseu no leito da morte, demonstrando assim um respeito por ele. Então aqui a gente entende por que ele falou isso: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E é interessante essa frase, porque lá atrás, Eliseu reconhecia que Elias, ele era, diante da intimidade de Elias com Deus, ele era mais importante que o próprio exército de Israel. Uma oração de Eliseu, naquele tempo de iniquidade, naquele tempo de desobediência, era muito mais viável, era muito mais factível Deus atender uma oração de Eliseu, que era um justo, do que dar uma vitória para um exército. Então, naquele momento, Eliseu estava reconhecendo que Elias era a força de Israel,
Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Ele era o general no sentido de autoridade espiritual. Ele era soldado no sentido de estar na linha de frente, de se confrontar contra reis ímpios, contra profetas. E aqui a mesma coisa. Jeoás, apesar de ser um rei ímpio, ele também reconheceu que Eliseu ele era mais importante até mesmo do que o exército de Israel. Porque Deus talvez pudesse dar uma vitória para Israel que estava em desobediência em atendimento aos clamores de Eliseu. Os clamores de Eliseu, a obediência de Eliseu, a fé de Eliseu era mais forte do que a força dos homens e dos cavalos. Para a gente ter uma noção, irmãos, do valor de andar com Deus, do valor da obediência, da fé e da confiança em Deus. A fé, ela vence o mundo, Elias e Eliseu, eles tinham aquela fé que vence todo o mundo, que está aqui, ó, 1 João 5:4. Então, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vocês lembram? Sansão, quando ele estava preenchido do Espírito de Deus, ele podia derrotar um exército de 1000 homens. O que é nascido de Deus, ele tem uma porção do Espírito de Deus. Ele é um vaso no qual o Espírito de Deus, ele é um templo no qual o Espírito de Deus habita. O novo nascimento, o que é nascido de Deus, o que é verdadeiramente convertido. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não importam as circunstâncias, não importa nada do que está acontecendo ao nosso redor, se Deus habitar em nós e a gente manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mesmo os crentes mais fiéis, eles podem ter momentos de tristeza, de angústia. Só que mesmo nos momentos de tristeza e de angústia, a gente tem que se apegar mais ainda a Deus. É joelho no chão, coloca louvor e ora, e lê salmos, e busca a Deus. E aí a tristeza passa, a angústia passa, a gente retoma. Isso acontece, né? Acontece comigo também. Tem dia que você acorda mal. O inimigo também, qualquer coisa o inimigo vai tentar aproveitar. A gente não pode dar nenhuma brecha. Mas nós temos que nos manter firmes porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. O nosso general é Cristo. A gente tem que se manter na rocha e confiar em Deus. Então aqui havia um reconhecimento de que Eliseu, ele era este homem de Deus, este homem de fé, mais forte que os carros e os cavaleiros de Israel. Então vamos dar sequência aqui ao estudo. Então nós vimos que, da mesma forma como Elias simbolizava a verdadeira força de Israel durante o seu ministério, pois suas orações, sua fé e sua doutrina eram mais poderosas do que todos os cavalos e cavaleiros, Eliseu também simbolizava a verdadeira força de Israel durante o seu ministério. E o rei, mesmo sendo ímpio, mesmo fazendo o que Deus reprovava, ele reconhecia isso. Ainda que Eliseu fosse o profeta de Deus que condenava os pecados do rei, o rei sabia que ele havia sido muito usado pelo Eterno para abençoar a nação. Eliseu, ele era a força daquela nação, porque as orações dele era o que estava segurando Israel. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A intercessão, que nem quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, se houvessem 10 justos no meio daquelas duas cidades, elas não seriam destruídas. Então nós vemos esses heróis da fé intercedendo, às vezes por uma nação inteira. Por isso o rei foi se despedir dele
no leito de morte, porque o rei pelo menos reconhecia este fato. Vamos agora ao verso 15. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Só voltando um pouco, que eu falei que essa pregação ela é para os dias de hoje, tá? Então, da mesma forma como aqueles homens de Deus eram o que estavam mantendo Israel a salvo, em que pese toda a impiedade, em que pese toda a iniquidade, toda a idolatria, até o próprio rei era idólatra, da mesma forma são os cristãos de hoje que estão impedindo que o Brasil se torne uma Venezuela. É tão somente pelas orações do povo cristão aqui do Brasil, as pessoas que estão todo dia colocando o joelho no chão e orando, é que estão segurando o Brasil de não se tornar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Olha o que está acontecendo em Cuba, olha o que está acontecendo no Afeganistão, olha o que está acontecendo no Equador também, na Bolívia. No Equador agora estão criando uma lei para criminalizar a Bíblia, para criminalizar a pregação do Evangelho. Não sei nem se já não foi aprovada. Em Cuba, se você é pego com uma Bíblia, a detenção mínima é de 2 anos. Alguns países é pena de morte. Então todo esse comunismo, todo esse ateísmo, ele só não conseguiu invadir o Brasil com tudo ainda. A gente só ainda tem alguma liberdade de expressão em razão das orações dos justos. Então a maioria do país está na iniquidade. Mas aquele remanescente que está orando com sinceridade é o que está segurando a nação. É um paralelo que a gente traça. Mas vamos dar seguimento aqui, verso 15. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E o rei assim o fez. Então, a flecha da vitória é a pessoa que Deus escolhe para concretizar os seus planos. Mas existem requisitos que devem ser cumpridos. Quais são eles? Nós temos que reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Porque muitos irmãos, muitos de nós, pedimos a bênção. Perdemos, na verdade, a bênção. Porque deixamos passar a oportunidade. Às vezes a pessoa não sabe discernir a direção do Senhor em meio às circunstâncias. É muito importante. Então vamos supor, a pessoa ela está orando, ela está clamando, ela está pedindo aquela bênção para Deus, ela está se derramando, chorando, de dia e de noite, e a oportunidade chega. Vamos dizer que Deus atende e a oportunidade chega. Só que muitos perdem a bênção porque deixam passar a oportunidade. Deixam passar a oportunidade. E a Bíblia nos ensina a não deixar escapar. Por exemplo, Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente às famílias da fé. Portanto, enquanto temos a oportunidade, nem sempre, irmãos, a oportunidade vai estar presente. Olha que ensinamento precioso aqui do Mestre Jesus no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Olha que coisa preciosa para as nossas vidas. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos realizar a obra enquanto é dia, enquanto é possível. Vamos supor que a nossa liberdade seja completamente tolhida, que não seja mais possível pregar a palavra de Deus na internet, em grupos de Telegram, WhatsApp. Por isso que a gente tem que pregar, a gente tem que espalhar enquanto é dia.
enquanto existe a possibilidade, mesmo que o inferno se levante contra nós. Mas enquanto houver a oportunidade, a gente tem que estar fazendo. Porque é o que Jesus fala. A noite se aproxima. Olha esse alerta. A noite se aproxima. A janela está fechando. Quando ninguém pode trabalhar. Então, a janela da oportunidade, a porta, ela está se fechando. Quando ninguém pode trabalhar. Pode ser que a nossa vida nesta terra cesse também. Pode ser que as almas que nós precisaríamos atingir se percam. Pode ser que elas morram. Pode ser que a nossa liberdade seja tolhida. A lei pode mudar, o governo pode mudar. Muitas coisas podem acontecer. Então nós não devemos perder. É claro, irmãos, que a maior oportunidade de todas é a do arrependimento para a salvação de nossas almas. Essa é a maior oportunidade de todas. É a grande oportunidade do Evangelho. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então a maior oportunidade que existe é de que nós nos arrependamos de nossos pecados para que eles sejam perdoados e para que a gente possa receber o dom do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus habite em nós e nós possamos estar debaixo da graça, nós possamos estar salvos. É lógico que tem um grande caminho a percorrer. Mas também existem muitas oportunidades para esta vida terrena, para coisas que vão acontecer durante a nossa caminhada terrena, que é o caso da passagem que nós estamos estudando. Então a Bíblia, por exemplo, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, Efésios capítulo 5, que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, olha o que o apóstolo Paulo ensina. E isso encontra um paralelo com a lição que nós estamos estudando de 2 Reis. Porque nós estamos vendo que o rei Jeoás, ele estava aproveitando uma oportunidade. Ele foi ter com Elias, ainda que Eliseu pudesse falar aquilo que ele não quisesse ouvir. Mesmo estando em pecado, ele foi ter com o homem de Deus. Ele não deixou passar essa oportunidade. Ele soube discernir. Por isso o apóstolo Paulo nos fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então é verdade, irmãos, os dias eles realmente são maus. Da mesma forma como eu estou passando por tribulações, eu sei que a maior parte de vocês também está. Com muitos eu tenho contato. Então a gente sabe que os tempos realmente não são fáceis. Por isso que a gente tem que redobrar os cuidados. Nós temos que nos atentar com a maneira em que nós vivemos, para que nós não sejamos insensatos. Nós temos que pedir muita sabedoria ao Eterno. Em tempos maus, nós temos que viver como sábios. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós não podemos deixar passar as oportunidades concedidas por Deus. Porque não é a todo momento que elas se apresentam em nossas vidas. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como que eu faço para compreender qual que é a vontade do Senhor? Como que eu faço para não ser um insensato? Como que eu faço para aplicar isso na minha vida, no meu dia? Hoje, dia 17 de agosto de 2021. Como que eu faço?
nós temos que estar conectados a Deus. Vida de oração, obediência, leitura da palavra. Para saber a vontade de Deus, nós temos que estar lendo a palavra de Deus. Nós temos que estar ouvindo a palavra, ouvindo as pregações. Nós temos que meditar nas leis e na palavra. O salmista fala que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então nós temos que procurar compreender qual é a vontade do Senhor, pedir sabedoria para Deus. Pedir que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, pois a vontade dele é sempre boa. E a nossa não, a gente não consegue enxergar presente, passado, futuro, a gente não consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente, nós não podemos calcular todas as variáveis da equação, mas Deus sim. Por isso que sempre a vontade dele vai ser superior à nossa, porque Deus ele consegue calcular todas as variáveis da equação, ele consegue enxergar lá na frente, coisa que nós não podemos fazer. A gente tem que trazer isso para a nossa vida. Sabedoria, compreender, procurar compreender qual a vontade do Senhor e procurar ter discernimento. Temos que saber discernir a direção que nos é dada por Deus. Portanto, Jeoás, o rei de Israel, ele viu naquele momento que o Senhor lhe daria uma profecia e teve coragem de ouvi-la, fosse o que fosse. As circunstâncias lhe diziam: Deus quer falar com você. Vamos entender quais eram as circunstâncias. O maior profeta de Israel estava no leito de morte. O maior profeta, o que tinha a maior proximidade com Deus, o que tinha a maior intimidade com Deus, estava em suas últimas horas de vida. Guerras iminentes ameaçavam Israel. A Síria se apresentava forte para destruí-los. Então o rei pesou tudo na balança. Ele pesou o seguinte: bom, eu estou fazendo coisas que desagradam a Deus. Ele sabia que ele estava errado. Mas ao mesmo tempo, eu estou aqui enfrentando problemas. Perigo de guerra, perigo de invasão, o principal profeta no leito de morte. Ou seja, as circunstâncias lhe diziam: Deus quer falar com você. Então ele tomou coragem e foi ouvir. Ainda que ele ouvisse algo terrível, ele estava correndo o risco de ouvir que ele ia morrer, entendeu? Podia ser que nem aquela profecia que Daniel fez para Balsazar, filho de Nabucodonosor. Foste pesado na balança, achado em falta, no mesmo dia Balsazar morreu. No mesmo dia Balsazar morreu. O Jeoás estava correndo esse risco, mas ele foi. Ele fez o certo. Por quê? Porque se ele não tivesse ido, ele deixaria passar, ele perderia esta janela de oportunidade. Então a janela, ela se abre e ela fecha. A porta, ela abre e a porta fecha. Não fica aberto o tempo todo. Você está lá orando, você está pedindo a direção de Deus, você está clamando, você está suplicando. E aí Deus cria as circunstâncias, Deus cria as oportunidades. Só que você tem que abraçar, porque existem pessoas que inclusive elas discernem a vontade de Deus. Elas conseguem enxergar a oportunidade, só que elas fogem. O rei poderia ter fugido. Existem outras que rejeitam, que acham que não é bem aquilo. Ah, não é bem isso que eu estou pedindo. Elas acham que não é bem aquilo, que não está exatamente como ela havia pedido. Existem outras que tentam racionalizar. Ouvem e não aceitam. Começam a argumentar. Começam a relativizar. Não, mas não pode ser bem assim, não é bem isso que eu quero.
porque veja bem, e aí começa essa teoria aí de que tudo é relativo. Eu acho que não é bem assim, talvez não seja desse jeito, esse jeito eu tô achando que é muito radical, eu acho que eu vou esperar uma outra oportunidade, quem sabe mais pra frente. Então ela consegue discernir que aquela é a porta que se abriu, só que ela não entra. Ela começa a racionalizar, porque ela acha que não está exatamente da vontade dela, começa a não aceitar da forma como Deus está propondo, e fica aquela guerra mental. Então, algumas rejeitam, outras fogem, outras nem sequer discernem, outras começam a argumentar, achar desculpas. O pior são as que não são nem capazes de discernir o que Deus está querendo falar. E aí eu trago para vocês Hebreus 3,15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E ele fala até do povo que Moisés tirou do Egito. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Então lá eles ouviram literalmente a voz de Deus e não aceitaram e se rebelaram. Tanto que eles não acessaram a terra prometida, quem acessou foi os filhos, os descendentes. Não percam essa oportunidade, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que essa passagem de Hebreus ela é extremamente pertinente. Nós podemos citar também a carta para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Pegar aqui os versos 20 e 21. Senhor Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ele está falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Então o que Jesus está falando? Olha, eu tô à porta, eu tô batendo. Se você tiver a capacidade de ouvir, você vai poder abrir a porta e eu cearei contigo. Na mesma linha de Hebreus 3,15. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. É o mesmo que Jesus está falando. Se vocês ouvirem eu bater na porta, abram a porta. Eu vou entrar. Ou seja, depende de nós. Jesus já veio e já consumou a obra. Agora depende de nós. Querer fazer a vontade de Deus, aceitar ser discípulo de Jesus, ouvir a voz de Deus, buscar a Deus depende de nós. Deus ele enviou o seu Filho unigênito para a redenção de todos aqueles que nele creem. Se você aceitar ser discípulo de Jesus, se você aceitar guardar os mandamentos de Deus, pelo menos ter um esforço nesse sentido, ainda que nós não sejamos perfeitos, mas não sou eu que estou falando, a Bíblia que define o povo de Deus como aqueles que têm fé em Cristo e guardam os mandamentos, inclusive define isso no Novo Testamento, em Apocalipse. Se você aceitar essas condições e manter a fé, tiver uma vida de oração, a vitória está garantida. Você vai estar do lado vitorioso, você vai estar do lado que não perde. Se você for fraco, se você endurecer o coração, se você for rebelde, se você não ouvir, aí a derrota que estará garantida, entenderam? São dois extremos, irmãos. Não tem meio termo, tá? Voltamos ao estudo. Então no verso 15, Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Verso 16. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. O que isso significa?
O que essa passagem nos revela? Vamos recapitular. Primeiro, Eliseu pediu para o rei trazer o arco e algumas flechas e o rei prontamente obedeceu. Depois Eliseu falou para o rei pegar o arco em suas mãos. Quando o rei pegou o arco em suas mãos, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Isso significa que nós devemos permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. É claro, irmãos, que o rei sabia usar um arco. O rei era um guerreiro. Naquele tempo, a gente sabe que os reis eles partiam para a guerra mesmo. Eu não diria que na linha de frente, mas os reis eles estavam presentes no campo da batalha. E eles eram hábeis no manejo da espada, do arco e da flecha. As mãos de Eliseu, provavelmente elas tremiam pela sua idade avançada e pela sua enfermidade. Eliseu estava no leito de morte. Então, o propósito aqui é ilustrativo. O propósito era deixar claro que o rei só poderia ser a flecha de Deus nesta terra se permitisse que a mão do Senhor estivesse sobre as suas mãos. Deus é que direciona, Deus é que fortalece, Deus é que abençoa. Então esse é um ensinamento muito valioso. Nós não podemos confiar em nossas próprias mãos. Nós temos que permitir que as mãos de Deus estejam sobre as nossas mãos. Nós temos que entender que é Deus quem conduz. Certo? E podemos citar várias passagens nesse sentido. Até o próprio Mestre Jesus, olha que impressionante. O próprio Mestre Jesus, ele fala em João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer. Olha que lição de humildade. Porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava fazendo tudo que o Pai lhe ordenava. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então Jesus estava falando claramente. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus ele se deixou ser totalmente submisso ao Pai. E é o que nós temos que fazer, nós temos que ser submissos a Deus. 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Talvez os irmãos não tenham percebido uma coisa muito importante relacionada à vitória. E hoje vai ficar claro. Essa pregação ela vai ser um divisor de águas com a graça de Deus, para a honra e glória de Deus. Nós vamos entender uma coisa que talvez a maioria de nós até hoje não havíamos entendido. Vai ficar muito claro hoje, tá, irmãos? Agradeço a presença e a participação, 95 pessoas conosco, e vai ficar muito claro como que a vitória vem, independentemente das circunstâncias. Então, primeiro a gente tem que entender esse princípio. 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se eu estou pregando aqui a palavra de Deus, é porque é Ele que me deu essa capacidade. De mim mesmo eu não tenho capacidade para pregar. De mim mesmo eu não tenho capacidade para nada, méritos nenhum. É Deus que capacita, é Deus que dá os dons do Espírito, é Deus que dá sabedoria e é Deus que dá os talentos. Para quê? Para que nós possamos usar em sua obra, para que nós possamos devolver para Ele, parábola dos talentos. Então eu tenho plena convicção disso. Ainda mais que Deus já deixou claro para mim.
Já cheguei a ficar 2 dias sem conseguir escrever uma linha e eu entendi que era um recado dele falando, olha, não é você. Se eu não te capacitar, você não vai conseguir fazer nada. Isso ficou muito claro para mim. E é o que essa passagem está falando. Nossa capacidade vem de Deus. Não podemos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Então o rei, ele não poderia reivindicar uma vitória com base em seus próprios méritos. Por isso que o profeta Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Vocês estão vendo a conexão entre as passagens? Vocês estão vendo que tudo na Bíblia se encaixa com absoluta perfeição? Que não há qualquer contradição? Jeremias 1, do 6 ao 10. Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele foi separado desde o ventre para ser um profeta. Ele falou para Deus que ele não conseguia nem falar. Só que Deus deixa claro para ele, logo no capítulo 1, Jeremias capítulo 1. Deus deixa claro para ele que seria o próprio Eterno que iria capacitá-lo. Então, quando o Eterno chama Jeremias para o ministério, olha o que ele fala. Mas eu disse, Jeremias dizendo, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então, Moisés também falou a mesma coisa, né? Tanto que Deus pegou Arão para ser o porta-voz. Jeremias falou, mas eu não sei nem falar. Eu sou muito jovem, eu não sei, não tenho capacidade. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus estava falando para ele, olha, você vai falar o que eu te ordenar e ponto. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ou seja, eu vou te dar capacidade de falar, eu vou te dizer o que você vai falar, eu que vou te enviar a todos a quem eu enviar. Ou seja, você só vai para onde eu mandar, eu que vou enviar para onde eu quiser, para onde eu mandar. E você só dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Eu sou a sua proteção. Eu sou a sua torre alta, o seu escudo protetor. Vocês estão percebendo esse princípio? É Deus que está no comando. É Deus que está guiando aqueles que o servem com sinceridade. Deus, ele está no controle de tudo. Os ímpios estão à sua própria sorte. Se o ímpio quer ser ímpio, Deus entrega as suas próprias concupiscências. Até para que eles façam coisas reprováveis. Mas para quem está servindo a Deus com sinceridade, Deus vai falar assim, eu estou com você para protegê-lo. Não tenha medo deles. E olha o que acontece no versículo 9, que coisa maravilhosa. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Então, nós estamos vendo que esse princípio bíblico, ele se confirma aqui. Quando Jeremias falou, eu não sei falar, eu sou muito jovem, Deus falou assim, Deus tocou na boca dele e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Olha que coisa tremenda! Ele era jovem, tímido, não sabia falar. E Deus fala, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Ou seja, Deus, ele capacitou ele completamente para o ministério. Não tem isso de que a pessoa não é capaz, que não pode. Pois quem nos capacita é o Eterno. Outro exemplo. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. Jesus explicando para os discípulos. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes
será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então Jesus estava falando para os discípulos, porque eles iriam sair pregando o Evangelho. Portanto, eles iriam encontrar muita resistência. Eles poderiam ser presos, ser atacados. E aí Jesus fala: quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus falaria por intermédio dos discípulos quando eles estivessem numa situação complicada, quando eles fossem levados para a prisão, para os tribunais, para o sinédrio. Eles seriam totalmente preenchidos do Espírito de Deus para falar palavras que daria livramento para eles. Jesus falou: nem se preocupem com o que vocês vão falar. Na hora vai ser dado aquilo que vocês deverão dizer. Outro exemplo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 15. Eu estou colocando várias passagens para vocês verem que isso que eu estou dizendo é 100% bíblico, tá? Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então os servos de Deus, aqueles que estão realmente servindo, em determinados momentos eles recebem palavras e sabedoria que nenhum oponente é capaz de resistir, que nenhum oponente é capaz de contradizer. Por quê? Porque a capacidade vem de Deus e não de nós. Querem um exemplo? Estevão, ninguém conseguia refutar a pregação de Estevão, as palavras de Estevão. Era irresistível, aquelas palavras dele, a pregação dele, ele tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, que a única forma que eles encontraram de poder silenciá-lo foi apedrejando. Então Estevão, ele foi lá no Sinédrio, a gente vê em Atos 7, se eu não me engano, ele depondo no Sinédrio, totalmente preenchido da unção de Deus, falando todo aquele histórico do que tinha acontecido com o povo de Deus. E ninguém no Sinédrio, nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum mestre da lei, conseguiu refutar aquela pregação dele. E por isso ele foi imediatamente condenado à morte. Apolo também. Apolo, a gente vê que ele era um pregador ousado, que ele tinha essa palavra da sabedoria. E ninguém conseguia refutar Apolo. Mais exemplos da capacidade que vem do Eterno. As palavras que nos são dadas, palavras de sabedoria, que os adversários não são capazes de contradizer, de resistir, de refutar. Paulo aqui também, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhecendo, que todo o trabalho que ele fez foi pela graça de Deus, foi pelo poder de Deus que estava com ele. 1 Coríntios 3,6, também mais uma declaração do apóstolo Paulo. Eu plantei, Apolo regou, a gente acabou de falar de Apolo, da pregação dele. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então a gente pode semear, a gente pode pregar, a gente pode exortar, encorajar, levar edificação, mas quem faz crescer, quem convence, é Deus. Quem convence é o próprio Deus. E ele complementa, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então eu posso estar aqui pregando, levando para vocês exortação, encorajamento, a palavra pode estar entrando no coração de vocês,
mas é Deus que efetua o crescimento. Justamente naqueles que não endurecerem o coração, tá? Justamente naqueles que permanecerem firmes. E finalmente, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nós devemos servir a Deus, nós devemos servir de instrumentos para que a obra seja feita. Mas os dons, as dádivas vêm dele, tá? O que nós não podemos fazer é enterrar os talentos. O que nós não podemos fazer é enterrar os dons. Então toda a capacitação vem dele, a gente só tem que usar. Porque se a gente não usar, nós estamos levando condenação a nós mesmos. Voltando aqui. Então nós paramos no verso 16. Tudo isso que foi falado, todas essas passagens que foram lidas, é para mostrar esse simbolismo de Eliseu, que pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, para que o rei pudesse compreender que ele deveria permitir que a mão do Senhor estivesse sobre as suas, para que o rei pudesse compreender que quem dava a vitória era Deus. Os sentimentos do rei, eles representam as barreiras que nos impedem de permitir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Eu vou ler uma passagem aqui, Filipenses 4, verso 13. Tudo posso, uma passagem que todo mundo conhece, curtinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nada posso de mim mesmo. Aquilo que Jesus nos ensinou. Em João capítulo 5, versículo 30. Nada posso fazer de mim mesmo, faço a vontade do meu Pai. Da mesma forma, só que de um modo inverso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso se eu estiver em Cristo. Se não, nada posso. Então não adianta você falar essa frase e bater no peito se você não está sendo um discípulo de Cristo, se você não está servindo a Deus com sinceridade. Porque aí vai ser o contrário. Vai ser nada posso, porque eu não estou naquele que me fortalece. Nós devemos estar naquele que nos fortalece. As pessoas costumam falar muito, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Nós temos que pensar nisso, entendeu? A gente tem que estar andando em santidade, procurando fazer a vontade de Deus para que Ele não seja contra nós. Porque se Ele for contra nós, nós estamos acabados. E quais são os sentimentos que representam as barreiras? Quais são os sentimentos que nos impedem de permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas? Justamente os sentimentos de autossuficiência, de orgulho, aquela pessoa que fala, eu faço e aconteço. Esses tipos de sentimento, por isso que Jesus fala, bem-aventurado o pobre de espírito. Por isso que a oração do publicano foi atendida e a oração do fariseu não. Vocês lembram dessa passagem de Lucas? Chegaram os dois lá no templo, o fariseu orando, olhando para o céu, olhando para cima. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano, pecador, porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano lá, olhando para baixo, se sentindo pobre de espírito, batendo no peito, ser propício a mim, Senhor, ser propício a mim, sou pecador. E nós vemos que o publicano saiu justificado, reconhecendo a sua insuficiência, a sua necessidade de Deus, e o fariseu saiu de lá condenado, porque ele estava se exaltando, ele estava colocando como se os méritos fossem dele. E nós acabamos de ler diversas passagens
mostrando que todos os méritos, toda a capacitação, toda a boa dádiva, todos os dons e talentos vêm do Senhor, vêm do Senhor. As barreiras que existem em nós e que impossibilitam a vitória são justamente os sentimentos de autossuficiência, orgulho, o sentimento de aquele que ele não é o pobre de espírito, ele não tem o coração quebrantado. Também coisas que nos impedem de conquistar a vitória: ouvir conselho dos homens. É bom você tomar conselho com os sábios, com os anciãos. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas começam a tomar conselho com todo mundo, com o vizinho, com o parente ímpio, com o pai, com a mãe, que não são da mesma fé, com o tio, com a tia, com a pessoa que ela encontra na rua, com a pessoa que ela encontra na padaria, com a pessoa que está saindo do bar. Não é assim que a gente faz. A gente só pode tomar conselho com pessoas da mesma fé, com os anciãos, com as pessoas que demonstram ter sabedoria. Porque se você for tomar conselho com tolos, é capaz de você até cair da fé. De repente você quer fazer alguma coisa boa, alguma coisa ousada, você quer abrir uma empresa, você, eu vou sair do meu emprego, esse emprego está me exigindo muito, está pagando pouco, eu acho que eu tenho capacidade para fazer isso, eu vou trabalhar como autônomo. E aí você toma conselho com uma pessoa pessimista, com uma pessoa depressiva. Não faz isso não, a gente tá em crise, vai dar errado, tá louco, continua nesse trabalho que tá bom demais, pelo menos você não morre de fome. Acaba a sua fé, vai embora a fé. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa, teimosia, a pessoa quando é muito cabeça dura, a teimosia também é considerada uma barreira que pode impedir a vitória. O endurecimento do coração, como nós vimos naquelas passagens. O povo que saiu do Egito, né, tava com o coração duro, povo de dura cerviz. E também sentimentos de culpa que nos faz fugir. Se você tem um sentimento de culpa, você tem que procurar se livrar dele. Como? Do jeito certo. Você não tem como enterrar aquilo. Então, se você prejudicou uma pessoa, você tem que tentar reparar o prejuízo causado. E você tem que pedir perdão. O sentimento de culpa, ele tem que ir embora da forma bíblica, da forma correta. Então você vai chegar para a pessoa, você vai confessar o seu pecado, você vai pedir perdão por tê-la prejudicado, você vai reparar o erro se for possível reparar. E aí, se a pessoa não quiser te perdoar, o problema sai de você e passa para ela. Aí o problema é dela para com Deus. Mas a sua parte você tem que fazer. Então você vai procurar a pessoa, você vai se humilhar, você vai pedir perdão, se humilha, pede perdão para Deus também, porque sempre que você peca contra alguém, você pecou contra um homem. E o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Na carta do apóstolo Tiago, ele fala que se você não é capaz de amar o próximo, se você não é capaz de amar o irmão que você está vendo, e você diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Ele fala assim, se você não consegue amar quem você está vendo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se você disser que você ama a Deus, você é um mentiroso. Isso vai servir para te condenar. Então, o sentimento de culpa, ele acaba nos fazendo fugir, ele constitui uma barreira que nos faz perder a oportunidade de vitória. Também nós temos que nos livrar disso da forma correta, tá? Da forma bíblica. Porque hoje, irmãos, as mãos do Senhor querem estar sobre as nossas mãos para nos restaurar. É tempo de restauração. E às vezes a maior vitória não é uma conquista, e sim poder voltar para Deus. A gente tem que parar de fugir. Às vezes a pessoa está afastada de Deus por algo que ela cometeu, por algum pecado.
E Deus está me incomodando para falar o seguinte: não é porque você cometeu esse pecado que você não pode voltar. Porque o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você está no caminho e você cometeu um pecado que você considera grave e está se culpando, não significa que você não possa voltar. Você pode voltar. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender verdadeiramente, se derramar para Deus, ajoelhar, se humilhar perante Deus. Faz igual Davi no Salmo 51 e busca o perdão. Não tem outro caminho. A gente tem que quebrar essa barreira, porque essa barreira ela é impeditiva da vitória. Se você, às vezes a gente está orando e tem esse anátema escondido. Então a pessoa fala: poxa, eu tô há 5 anos orando por essa causa. Só que ela enterrou aquele pecado. Então ela se dirige a Deus sem mencionar aquele pecado. Ela se dirige a Deus meio que enterrando aquela culpa. Que nem Acã fez quando enterrou aquela capa babilônica, a barra de ouro, a barra de prata no chão da tenda. O que aconteceu? Acã foi morto e toda a família dele, todos os animais deles foram apedrejados. Porque você não tem como esconder de Deus. Nós não temos como esconder de Deus. Nós temos que pedir para Deus derrubar todas as barreiras que existem em nós. Todos os sentimentos ruins. O salmista fala: som do meu coração, som da minha mente, vê se tem algo que te desagrada, me corrija. Então, à medida que a gente derruba essas barreiras, esses maus sentimentos, a vitória ela fica liberada, tá? Então nós temos que saber que toda a dádiva vem de Deus, toda a capacitação, todos os méritos. O orgulho atrapalha demais. O orgulho até impede da pessoa pedir perdão. O orgulho e o egoísmo fizeram até o Lúcifer cair. Lúcifer sentiu orgulho em seu coração e caiu. Achou que podia colocar o trono na mesma posição do trono de Deus. Então nós devemos nos livrar disso para que possamos ser a flecha da vitória do Senhor. E para que as mãos do Senhor estejam sobre as nossas mãos. Por isso que eu digo, às vezes a maior vitória não é uma conquista terrena, e sim poder voltar para Deus, deixar Ele nos usar, deixar Ele no controle, porque as demais coisas serão acrescentadas naturalmente, tá? Agora vamos dar sequência, porque os demais versos trazem coisas mais incríveis ainda. Verso 17. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Então, o rei ele fez tudo o que Eliseu tinha pedido. Primeiro, no verso 15, Eliseu falou: traga um arco e algumas flechas. O rei assim o fez. Depois, no verso 16, Eliseu falou para o rei: pegue o arco em suas mãos. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele não reclamou, ele não questionou. E no 17, Eliseu falou para o rei abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Depois que o rei fez tudo isso, Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a obediência ela deve ser passo a passo. Nós temos que aprender o caminho da obediência da mesma forma como o rei seguiu o caminho da obediência com as ordens de Eliseu. Primeiro Eliseu falou: traga um arco e flecha. Depois Eliseu falou: pegue em suas mãos. Deixa eu colocar as minhas mãos sobre as suas. Abra a janela que dá para o leste. Se prepare. Atire a flecha. Então, eu fico imaginando nos dias de hoje se nós teríamos toda essa obediência passo a passo.
Porque na nossa geração mimimi, eu fico imaginando o seguinte, irmãos. Nós temos que lembrar que Eliseu ele estava tratando com o rei de Israel. E o rei de Israel, ele, mesmo sendo um rei ímpio, ele não questionou nada. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. Hoje a pessoa ia falar assim, pra que eu vou trazer um arco? Pra que você tá me pedindo isso? Pra que, Eliseu, que você quer um arco e algumas flechas? No primeiro pedido, as pessoas dessa geração elas já iriam questionar. E já ia acabar com tudo, não ia ter vitória nenhuma. Por isso que a obediência, irmãos, ela tem que ser passo a passo, nós não temos que ficar questionando Deus. Neste momento, Eliseu estava representando Deus, ele era o profeta de Deus, ele era o homem de Deus. Então o rei, ele teve essa consciência de que Eliseu era o representante de Deus. Por isso que ele obedeceu. E as pessoas, elas começam a questionar. Traga um arco e umas flechas. Mas pra que você quer isso? Você tá quase morrendo. Me dá uma palavra, me dá uma profecia. Que você quer um arco e flecha nessa cama? Já ia começar a questionar. Pegue o arco em suas mãos. Hoje em dia, o que o rei ia falar? A pessoa ia falar. Mas por que você tá me dando ordens? Você não sabe com quem você tá falando? Você acha que eu não sei pegar o arco? A gente acaba fazendo assim, por isso que a bênção não vem, por isso que a vitória não vem. Quando Deus começa a dar direção, a pessoa já questiona. Quando Deus começa a dar direção, a pessoa já endurece, a pessoa já se rebela, já começa a fazer um monte de questionamento, de colocar dúvidas. E aí Eliseu continua. Abra a janela que dá para o leste. Imagina, hoje em dia. Mas por que eu não posso abrir qualquer janela? Por que eu não posso abrir a janela que dá para o oeste? Por que eu não posso abrir essa janela que está mais perto? Por que tem que ser a janela que dá para o leste? Hoje é tudo assim. Hoje é tudo assim. Por que você está colocando a minha mão sobre a minha mão? Você acha que eu não sei atirar? Eu sou guerreiro, eu já participei de 5 batalhas, Eliseu. Você tá aí tremendo. Por que você vai me atrapalhar? Você vai atrapalhar a minha mira. As pessoas, elas estão estragando a vitória. Elas estão perdendo a oportunidade porque elas estão questionando muito a Deus. Porque elas estão colocando... Elas não estão tendo paciência, elas não estão tendo discernimento. Elas não estão tendo humildade para obedecer. Elas não estão ouvindo a voz de Deus. Elas não entendem que a obediência é passo a passo. Tem uma passagem que eu me lembrei agora. Isaías 28:10. Essa passagem é muito importante. Eu vou colocar aqui, não estava separada ainda. Isaías 28, verso 10. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em algumas versões está mandamento sobre mandamento. Quer ver? Vamos trocar a versão. João Ferreira. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, traço sobre traço, preceito sobre preceito. Nós temos que seguir. E isso o rei seguiu. O rei seguiu o que está aqui em Isaías 28:10. Vou até colocar em uma outra versão. A corrigida e fiel. Aqui, olha. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós temos que obedecer passo a passo, exatamente. O Mateus Jean colocou aqui, eu sou independente, Eliseu, seu machista, quem é você? Eu sou o rei, quem você pensa que é para me dar tantas ordens assim? Porque Eliseu deu várias ordens para ele. Traga um arco e algumas flechas. Ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei. Ele pegou. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele não reclamou. Abra a janela que dá para o leste. Se prepara, atira. O rei o fez, então Eliseu declarou. Só que assim,
Eliseu só declarou a vitória depois que o rei obedeceu tudo, passo a passo e sem reclamar. Vocês estão percebendo? O rei obedeceu tudo, passo a passo e sem reclamar. Se nós não fizermos desta forma, não tem a vitória. Ou a gente obedece dessa forma. O Mateus G colocou a passagem do jeito que está na Bíblia de Jerusalém, na transliteração para o hebraico. Que é isso que a gente acabou de ler. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. E Eliseu ele fez dessa forma, irmãos, porque os profetas usavam o que a teologia chama de atos proféticos para ensinar a vontade de Deus. Então são ilustrações simbólicas de verdades espirituais que precisavam ser compreendidas. Deus ele usa muito essa forma didática, essa forma ilustrativa, principalmente na Antiga Aliança, tá? Então, para alcançarmos a vitória, a obediência ela precisa ser detalhe por detalhe, momento por momento, passo a passo. Não era simplesmente atirar a flecha. O rei ele tinha que pegar o arco no momento certo, ele tinha que preparar-se no momento certo, ele tinha que abrir a janela certa para o leste no momento certo, e também ele precisava atirar na direção certa e no momento certo. Irmãos, não vale a intenção. Não vale a boa vontade. Por quê? Porque a palavra diz, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, obediência, mandamento sobre mandamento, traço sobre traço. Deus é detalhista, ele deixa pra gente a escritura. A Bíblia é o manual da vida, além do convite para a salvação, além do evangelho para a salvação, para a vida eterna, ela é um manual para esta vida. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias para entender qual que é a justa, reta, perfeita e agradável vontade de Deus. Mateus G colocou na nota de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, está assim: ordem sobre ordem, medida sobre medida, um pouco aqui, um pouco além. Sim, na linha do que nós estamos falando. Além da obediência, tudo tem que ser no momento certo, como Deus determina. Se a gente começar a relativizar, a gente vai perder a vitória. Se a gente obedecer só que tarde demais, a gente vai perder a vitória. Então, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos o tempo todo, para não perder a oportunidade, para não estragar tudo. O rei ele não estragou tudo, ele conseguiu a vitória. Ele obedeceu, ele se deixou ser conduzido por Deus, através do profeta, e então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, exclamação. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Por quê? Porque ele obedeceu tudo na hora certa e sem questionar. Se em algum momento, no começo, no meio, no começo, que é o verso 15, no meio, que é o verso 16, ou no final, que é o verso 17, se em algum momento ele questionasse ou deixasse de fazer exatamente conforme determinado, essa vitória ela jamais seria alcançada. Então, a única pessoa que pode estragar a vitória somos nós. Porque Deus ele tem a capacidade total, infinita e ilimitada. Somente nós podemos colocar as barreiras. Somente nós. Então assim, se eu não alcanço a vitória, a culpa é 100% minha. Não é Deus que não está ouvindo, não é Deus que não está concedendo. É alguma barreira que está impedindo. Porque Deus não tem, assim, se eu quero servir a Deus com sinceridade, Ele não tem por que não me conceder algo que esteja de acordo com a vontade dele. A menos que
eu esteja em falta. E tem todo esse procedimento porque nós temos que fazer do jeito que Deus quer e na hora que Ele quer. Nós temos que entregar a autonomia a Ele. Nós temos que estar na dependência total. Esse é o ensinamento também de total dependência. Deus ele não revela todos os detalhes de uma só vez. Ele não nos dá um mapa. E muitas vezes, irmãos, não adianta orar com súplicas e humilhação no meio da desobediência. E a Bíblia ela ensina isso de forma muito clara, tá? Josué 7, do 4 ao 11. Nem sempre a oração, por mais intensa que ela seja, ela vai ser atendida. Ainda que você esteja orando com o espírito e com o coração quebrantado, suplicando e se humilhando, se estiver em meio à desobediência, não vai ser atendida. Deus vai falar assim, levanta, o que você está fazendo aí? Eu vou lembrar para vocês esse episódio de Acã. Então eles atravessaram o Jordão, entraram na terra prometida, e a primeira batalha foi justamente contra Jericó. Uma cidade totalmente fortificada, com grandes muralhas, gigantes. E Deus falou, não se preocupem, eu sou com vocês, eu vou lhes dar a vitória. Eles tocaram a trombeta, as muralhas caíram, e eles destruíram por completo Jericó. Conquistaram a vitória. Só que Deus tinha falado, olha, vocês não podem ficar com os despojos. Tem que ser tudo consagrado a mim, tudo tem que ser destruído. Uma ordem bastante simples e muito fácil de entender. E depois eles tinham uma batalha contra uma cidade chamada Ai. E era uma batalha muito fácil. Assim, o exército deles era muito maior do que o exército de Ai, tanto que eles nem iriam mandar todos os homens, eles iriam mandar apenas alguns homens. Olha, por isso cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Então, depois que eles conquistaram Jericó, que seria uma batalha muito difícil, e eles ganharam com facilidade, eles falaram, nossa, Ai não vai dar nem graça, né? Manda só 2.000-3.000 homens e já era. Só que eles perderam a batalha e morreram 36 soldados israelitas. Os homens de Ai perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então, a gente olhando só esse versículo, pode parecer que Josué estava fazendo o que era certo. Josué, junto com as autoridades, com os líderes de Israel, rasgou suas vestes, que era um sinal de extrema tristeza, humilhação, se ajoelhou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobriu de terra a cabeça e permaneceu ali orando e ajoelhado perante o Senhor até a tarde. A gente vendo só esse versículo fala, nossa, essa oração certamente o Senhor vai atender. E aí Josué começa a orar até num tom de acusação. Josué começa a quase que se perder aqui. Disse então Josué, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Começa a questionar a Deus. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Então a gente está numa situação de derrota aqui. Mas por que teve a derrota? Vamos entender. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aqui que Deus vai responder para ele. Olha o que Deus vai responder para ele. O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado. Ou seja, Deus está falando para Josué, Josué, se levanta, não é hora de orar.
Por que você tá aí ajoelhado? Por que você tá aí com o rosto em terra? Por que você tá com a veste rasgada? Não é para orar, é para resolver o problema. Tem hora que a oração não é o que vai resolver aqui. Deus falou, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Então, às vezes, irmãos, o que está impedindo a nossa vitória, a bênção, é um pecado que está meio que enterrado, entendeu? A gente deu o exemplo da culpa, da falta de perdão, da falta de arrependimento, da autossuficiência, de querer relativizar, do orgulho, do egoísmo. Então, por mais que ele estivesse fazendo uma oração quebrantada, ajoelhado, se humilhando, suplicando, rosto em terra, vestes rasgadas, Deus só falou assim, levanta-se, porque você está aí prostrado? Ou seja, você está perdendo tempo. Essa oração lá não vai ser atendida enquanto vocês não resolverem, enquanto vocês não fizerem cessar essa desobediência. E aí eles descobriram que um dos israelitas, Acã, havia se apossado das coisas consagradas, havia escondido elas em sua tenda. E somente quando Acã e a família dele foram mortos, é que Israel conseguiu novamente a vitória. Então, às vezes tem pessoas que estão orando, mas sem resolver o problema do anátema. A gente tem que resolver o problema do anátema, resolver as coisas que estão erradas. Quando eu me converti, que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele me mostrou o que estava errado na minha vida e o que eu tinha que corrigir. Eu sei que na primeira semana eu já corrigi várias coisas que estavam erradas, assim, eu falei, não, preciso me livrar disso, parar com isso. E depois tem coisas que a gente vai aprendendo no nosso crescimento espiritual, porque o processo de santificação dura a vida toda. Mas esses pecados mais óbvios, né? Esses pecados mais evidentes, desses a gente tem que se livrar completamente. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Não que a gente vá se livrar por completo do pecado, mas ele vai ser acidental. Ele vai ser um pequeno acidente aqui, uma queda ali, que você vai se levantar, vai ser um mau pensamento, vão ser coisas assim mais pontuais, mais raras, mais acidentais. E não coisas assim evidentes, né? Quando a pessoa ela tá convertida e comete aquele pecadão mesmo, é complicado. É complicado, porque o servo que desobedece sabendo a vontade do Senhor, ele é punido com mais chibatadas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Fora que quando a gente peca dessa forma assim mais deliberada, a gente dá legalidade para o inimigo nos atacar. Então, Satanás ele tem uma relação praticamente jurídica com Deus. O que significa Satanás? Significa acusador. Então ele vai falar, ó, tá vendo, irmão, tá vendo o teu servo tal? Olha lá ele cozinhando uma feijoada no sábado. Olha lá ele fornicando. Olha ele entrando no site proibido. Deixa eu fazer tal coisa contra ele. E aí Deus permite. Deus permite porque realmente é uma transgressão muito deliberada. Então a gente tem que tá alerta. Isso também impede a vitória. É muito claro esse exemplo de Josué 7, tá? Esse exemplo de Acã. Portanto, irmãos, mais uma lição. Não adianta orar com súplicas e humilhação, jejuar em meio à desobediência. Não adianta. Outra coisa. Devemos entender que a vitória de Deus depende da presença do Senhor andando conosco. Então, eles derrotaram Jericó porque a presença de Deus estava com eles.
E eles não derrotaram Ai, que era tipo um vilarejo. Então, assim, eles derrotaram uma cidade fortificada com grandes muralhas. As muralhas caíram com os gigantes, porque Deus estava com eles. Depois eles foram enfrentar um vilarejo e perderam. Ou seja, a Bíblia nos ensina para a nossa vida, para o dia de hoje, que a vitória é de Deus. Depende da presença do Senhor andando conosco. Depende do derramar de Deus em nossas vidas. Se nós formos nos lembrar das vitórias bíblicas, a gente vai perceber isso claramente, tá? Por exemplo, Davi derrotou Golias com pedaços de pau e pedrinhas. Então Davi derrotou um gigante de quase 3 metros, com uma armadura que pesava mais de 60 quilos, com pedrinhas. A vitória de Jericó, que nós estamos falando, eles ficavam marchando e gritando e tocando as trombetas para derrubar as muralhas. Também é algo assim, sobrenatural. Deus que deu a vitória. Porque você fica marchando 7 dias, tocando trombeta e de repente as muralhas caem. Se Deus não tiver na causa, isso não vai acontecer nunca. Juízes 7, do 16 ao 22, a gente também vê Gideão liderando um pequeno exército de 300 pessoas contra milhares. Eles começam a tocar trombetas, gritar e quebrar jarros de barro. E aí os midianitas, se eu não me engano, um começou a lutar contra o outro. Então assim, aquela vitória... Deixa eu ver se eu separei aqui. Juízes 7. A vitória de Gideão chega a ser até engraçada, mas... Por quê? Porque Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Vou até mudar de versão, colocar na Almeida, por exemplo. Versículo 27. Olha lá. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aí a gente começa a entender, poxa, é verdade, né? Davi derrotou Golias com um pedaço de pau e umas pedrinhas. Gideão derrotou os midianitas quebrando jarro de barro e tocando trombeta. Naamã foi curado com 7 banhos, tomando 7 banhos no Jordão. Ele foi curado da lepra tomando 7 banhos no Jordão. É porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E as coisas fracas para confundir as fortes. É para deixar claro que a vitória é de Deus. Se você está servindo a Deus, Ele vai fazer diferença. Não importa as suas circunstâncias. Você pode ser pequeno, você pode ser fraco, você pode ser limitado, você pode se achar incapaz. Mas se Deus estiver contigo, a vitória é sua e acabou. E ninguém tira. Você vai lá com 2 pedrinhas, você ganhou, é sua. Porque as pessoas, elas começam a olhar ao redor. O Mateus lembrou, aquele incircunciso. Davi chegou, o que esse incircunciso tá falando? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel vai me entregar esse incircunciso. Eu vou cortar a cabeça dele. Por quê? Porque Davi entendia esse princípio. Davi entendia claramente esse princípio. Juízes 7, Gideão. Gideão, ele era o menor lá da família dele, da tribo dele. E ele foi com o exército. Ele foi com o exército gigante no começo. A gente vê que ele estava, se eu não me engano, 32 mil homens. Depois, Deus mandou dispensar, se eu não me engano, 10 mil. Então, 22 homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda gente demais. Aí fez uma outra triagem, ficou com 300. O Senhor disse a Gideão,
Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Então Gideão, ele foi com 22 mil homens e já seria difícil ganhar dos midianitas com 22 mil, porque os midianitas estavam em maior número. Deus falou, não, você está com muita gente. Eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Eu, Deus, eu que faço e aconteço. Não é você vai com 300. Ó, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. E assim, humanamente não tinha sentido. Humanamente era impossível eles vencerem com 300. Os midianitas deviam estar em 30 mil para cima. E ainda mandou dividir esses 300 em 3 pelotões de 100. E de repente a gente vê como que acontece, né? Aqui, ó, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E de repente, olha a estratégia. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. E aí eles fizeram isso. Então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Essa foi a estratégia. Tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e pelo Gideão. E aí todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que o acampamento dos homens se voltasse um contra os outros com as suas espadas. Eles não precisaram nem lutar. Os próprios midianitas se voltaram um contra os outros e se mataram. Por quê? Porque Deus deixa claro que a vitória é dele. Deus deixa claro que a vitória é dele, não nossa. Nós temos que estar em obediência para a gente ser beneficiado. Por isso que o tema da live é a flecha da vitória do Senhor. Nós podemos ser a flecha da vitória do Senhor. E o subtema, como não perder a janela da oportunidade. É isso que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Nós temos que colocar em prática o que Deus quer. Deus, ele quer que a gente abandone o nosso orgulho. Aí gigantes serão derrubados e muralhas irão cair, porque é Deus quem peleja por nós. Nós podemos ser a flecha, mas devemos deixar Deus direcionar e atirar. Da mesma forma como o rei deixou, da mesma forma como Jeoacás deixou Eliseu direcioná-lo, colocar as mãos sobre as mãos dele e direcionar exatamente aonde ele tinha que atirar, em qual direção e em qual momento. Agora vamos para os 2 últimos versos. 18 e 19. São apenas 6 versos, mas eu falei que era muito ensinamento. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Aqui a gente percebe, irmãos, que Eliseu apenas mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Só que Eliseu não falou quantas vezes que ele deveria golpear o chão. Portanto, ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E Eliseu ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Ou seja, eles não seriam destruídos por completo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que o tamanho da vitória depende de nós. O tamanho da vitória depende de você. Depende das suas limitações, porque Deus é infinito.
Realmente não foi dito quantas vezes que ele deveria bater a flecha. Estava dependendo do tamanho da ousadia dele. Isso nos ensina que nós devemos ousar na fé. E aí a gente volta lá para o comecinho da live, quando Eliseu pediu o espírito dobrado que estava sobre Elias. Olha que coisa maravilhosa. A quantidade de vezes que ele bateu no chão era o tamanho da ousadia, no bom sentido. Da ousadia na fé. E sabe o que eu fico pensando? Eu acho que hoje em dia, se ele falasse para a maioria das pessoas hoje em dia, para pegar as flechas e golpear o chão, era capaz da maioria das pessoas golpear uma única vez. Simplesmente pegar e dar um golpe. E aí seria muito pior. Isso é muito importante a gente ter em mente. O tamanho da vitória depende de nós. Deus é ilimitado, Deus é infinito. Vocês lembram da live que nós fizemos sobre o azeite da viúva? Enquanto tinha vasilha, o azeite ia preenchendo. Enquanto tinham vasos, jarros e vasilhas, o azeite ia enchendo. Porque o azeite representava o Espírito de Deus, a unção de Deus, que é ilimitada. O azeite somente cessou, somente parou de ser derramado quando acabaram os vasos, quando acabaram as vasilhas. Portanto, a limitação sempre está com a gente, tá? O tamanho da vitória depende de nós. Depende da nossa fé. Às vezes a gente tá andando em obediência, tá servindo a Deus e quer alguma coisa que na nossa cabeça é difícil. Mas para Deus não é nada difícil. E aí a gente pede uma coisa, por exemplo, a pessoa ela quer sair do aluguel. Ela fala, Senhor Deus, eu quero muito sair do aluguel. Me conceda, Senhor, uma casa de 2 cômodos. E aí Deus vai, se você tiver em obediência, tudo certo, vida de oração, comunhão com Deus, Ele vai te dar uma casa de 2 cômodos. Mas se você tivesse pedido uma casa maior, Ele te daria. É que assim, na sua cabeça você só vai conseguir comprar uma casa de 2 cômodos, entendeu? Mas para Deus não tem isso, não tem esse limite que a gente coloca. Não tem. Isso é coisa da nossa cabeça. São barreiras que estão somente em nós. E Eliseu, ele não teve essa barreira quando ele pediu o espírito dobrado sobre Elias. Ele viu que Elias era o maior profeta da história de Israel, tinha realizado feitos maravilhosos, esplêndidos, tinha ressuscitado um menino, tinha derrotado 850 profetas de Baal e Azerá, tinha orado para não chover durante 3 anos e meio, tinha derrotado aqueles pelotões de 50 homens, descendo fogo do céu. Elias tinha feito tudo isso e mais. Elias abria o Jordão com a sua capa. Eliseu falou, não, eu quero o espírito dobrado que habita em ti. Eu quero o dobro do que você tem. Eu não estou impressionado, eu quero o dobro. E foi concedido. Tanto que Eliseu tem mais milagres do que Elias. É impressionante. Porque ele ousou na fé. E ele não ousou para o deleite dele. Ele ousou para a obra de Deus. Porque as travas e as barreiras estão em nós. A gente tem que liberar as travas e as barreiras para que Deus atue em nós. Nós não podemos ver os heróis da fé como ídolos, como histórias. Nós temos que ousar, ir além. Da mesma forma como Eliseu não viu Elias como um ídolo. Eliseu falou, não, eu quero o dobro do que ele tem. Eu não quero ser o maior profeta de Israel, eu quero ser 2 vezes o maior profeta. Mas claro, para honra e glória de Deus. Nada a nós, Senhor. Sempre com o Salmo 115:1 na nossa mente, né? Nunca tirar em mente que toda a honra e toda a glória pertence ao Criador dos céus e da terra. Porque nós temos que diminuir para Deus crescer em nós. Nós temos que diminuir. Nós não somos nada, tá? Eu só tô falando que nós não podemos travar o que Deus pode fazer através de nós. Então, não a nós, Senhor,
nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então nós temos que ousar na fé para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Criador dos céus e da terra, que ele seja exaltado, adorado e glorificado e nós diminuídos. Agora vamos para a conclusão, irmãos, aqui da live. A nossa vitória depende do tamanho da nossa fome espiritual. A sua vitória depende do tamanho da sua fome espiritual. Quem se satisfaz com pouco, terá pouco. O segredo é buscar, é ousar. O tamanho da unção de Deus foi a porção dobrada. O tamanho da unção de Deus, de Elias, foi a porção dobrada da unção que Deus tinha dado ao maior profeta de Israel. E Deus concedeu. Elias falou, olha, difícil coisa tu pedes, mas para Deus nada é impossível. Se você me vê sendo arrebatado por uma carruagem de fogo, e foi o que aconteceu. Mais uma lição. Ousar na fé, fome espiritual, quem se satisfaz com pouco, terá pouco. A quem muito é dado, mais lhe será. Isso é bíblico, eu não estou falando coisas fora da Bíblia, tá? Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Então isso aqui é totalmente bíblico, irmãos. Pois a quem tem, mais será dado. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem mais ousar na fé, quem mais buscar a Deus, aquele que não ficar satisfeito com o pouco, espiritualmente falando, aquele que busca a Deus de dia e de noite, que ora de manhã, à tarde e à noite, a quem tem, mais será dado. A gente tem que buscar Deus incessantemente. Deus vai nos preenchendo. De repente, Ele está cuidando de tudo na nossa vida, entendeu? De repente, você não tem mais ansiedade. De repente, você não tem mais medos. Porque você sabe que você está com Deus. Deus está contigo. É assim que funciona. Se a gente ficar naquela mediocridade, naquela vidinha, não vai mesmo, irmãos. Não vai. Por isso que Jesus pede tudo, entendeu? Porque ele sabe que é a forma que vai funcionar. Aquele que perder a sua vida por minha causa, este a salvará, este a receberá. Vamos continuar aqui na conclusão. Então, não se conformar com a mediocridade espiritual. Reconhecer o tempo da oportunidade. Permitir que a mão do Senhor esteja sobre a nossa mão. Saber que quem dá a vitória é o Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa o meio, não importa se você vai com estilingue, não importa se você vai tocar uma trombeta, quebrar um barro, não importa. Se você tiver com Deus, Ele vai te dar a vitória e pronto. Poxa, mas eu tô sendo cercado por milhares. Não importa. Sansão, quando estava preenchido do Espírito de Deus, ele sozinho derrotava um exército de 1000 homens. E acabou, e derrotava urso, e derrotava leão, o que viesse. Ainda com um osso lá, com uma mandíbula de um animal. Nós temos que aprender o caminho da obediência passo a passo. A obediência é fundamental para destravar. A obediência, que nem o rei obedeceu tudo certinho. O rei, ele não questionou nada. Traga o arco e flecha, ele trouxe. Ele não perguntou pra quê. Ele não falou, você tá pensando que eu sou seu empregado? Olha com quem você tá falando, Eliseu. Eu sou o rei. Você fica mandando eu trazer o arco e flecha. Você fica falando pra eu abrir janela. Você fica falando pra eu... O rei não questionou nada. E olha que ele era o rei. Ele podia até questionar, mas ele não questionou nada. Então, aprender o caminho da obediência passo a passo e no momento certo. E entender que a vitória é de Deus. E por fim, discernir que o tamanho da vitória depende de você, pois as barreiras estão em nós e não em Deus. Este é o último ensinamento de hoje. Discernir que o tamanho da vitória depende de nós. Todas as barreiras estão em nós e nenhuma em Deus. Com isso, nós conseguimos concluir mais um importantíssimo estudo para a honra e a glória do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor Deus para sempre, bendito seja o seu glorioso nome por toda a eternidade, e bendito seja o teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz e que pelo Pai Celestial foi ressuscitado, glorificado e exaltado.
Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.